Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito presente na nossa sociedade: saúde mental e emocional. E o psiquiatra Dr. Estevão Vaz vai tirar todas as nossas dúvidas sobre como prevenir e identificar doenças que podem provocar transtornos na mente. Não saia daí porque o Análise Direta está só começando. E seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios em São Paulo o psiquiatra Dr. Estevão Vaz. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ju, o convite. É com muita satisfação que eu venho aqui ao Análise Direta conversar com você e oferecer alguma coisa eventualmente interessante para os seus telespectadores. Doutor, nós podemos dizer que o estresse é um problema que está relacionado diretamente e indiretamente com muitas doenças? Sim, sem dúvida. O transtorno de estresse é um diagnóstico consolidado em psiquiatria, né? E ele pode levar a uma série de outros agravos, vem associados com o transtorno de estresse, né? Então, o transtorno de estresse em si é relacionado consta do transtorno de estresse: ansiedade, tensão, irritabilidade, dificuldade de se aproximar do ambiente de trabalho, reações físicas, tipo taquicardia, batedeira, né, sudorese, tremores. E a persistência desses sintomas, evidentemente, leva a um desgaste do organismo e pode levar a outros agravos de saúde, né? Tipo doenças cardíacas, piorar condições pré-existentes, como diabetes, dislipidemias, né, o transtorno aí do colesterol, essa coisa toda. E problemas no estômago também, né? Também doutor? problemas no quando estômago, você está muito gastrite, estressado, úlcera, ataca. né? O estresse pode também produzir esse tipo de doença, sim, sem dúvida nenhuma. E quais são os principais sinais que a pessoa está com depressão? Depressão, olha, a depressão ela tem uma evolução geralmente lenta, né? E um dos primeiros sinais de depressão é a insônia, né? A insônia e a depressão basicamente é um estado de tristeza anormal, digamos assim, e um estado de desânimo intenso, de ideação, que a gente chama de ideação negativa. A pessoa só pensa em coisas ruins, acha que tudo vai dar errado. Essa é uma forma inicial de depressão. E você tem 3 formas de depressão: leve, moderada e grave, não é? Os próprios nomes indicam, né? Leve, moderado e grave, são sintomas mais leves, moderados ou graves. A depressão grave, evidentemente, é que envolve os maiores riscos, inclusive risco de suicídio. E existe cura ou é um tratamento paliativo que você tem que fazer ao longo da vida? Depende, né? Vamos explicar isso aí. A depressão, não há cura para a depressão, né? Na verdade, não existe cura para nenhum transtorno psiquiátrico. Cura definitiva não existe. Mas, para a depressão, o que você tem um controle dos sintomas. Isso você consegue com bastante eficiência hoje em dia com os medicamentos disponíveis que você tem. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que tomam ao longo de toda a vida. Isso tem algum risco? Por exemplo, a pessoa tem que ir deixando os remédios aos poucos? Qual que é o certo? Então, é assim. Se uma pessoa tem um episódio depressivo, você vai tratar aquele episódio depressivo, o primeiro episódio, né? Vai medicá-la, vai acompanhar. A melhora vem progressivamente com o uso de antidepressivos. A melhora é esperada em 3 a 4 semanas. Tem gente que reage um pouquinho antes, tem gente que reage um pouquinho depois.
E, tratado aquele episódio, o indicado para um episódio depressivo é que depois você suspenda a medicação. Agora, se aquela pessoa começa a ter reiterados episódios, um episódio a cada 6 meses, por exemplo, uma vez por ano, repetidamente, aí a gente muda o diagnóstico. Você passa de um episódio depressivo para um transtorno depressivo recorrente, que antigamente a gente chamava de depressão crônica. Estas pessoas têm indicação de tomar a medicação continuamente. Para sempre. E para quem chega ao ponto de atentar contra a própria vida, o que fazer e como os familiares devem agir nessa situação? Bom, em relação a todos os transtornos mentais, isso é importante, né? As pessoas, no geral, têm muita dificuldade de lidar com transtorno mental, né? Eu já vi situações, por exemplo, de uma pessoa psicotizar no ambiente de trabalho e uma pessoa em nível de mando. Aquilo criou um caos no ambiente de trabalho. As pessoas não sabem como lidar com isso. Então, como fazer, no caso, por exemplo, de uma depressão grave, com eventual risco de suicídio ou tentativa de suicídio? Algumas coisas básicas, né? Primeiro, não achar que a pessoa tem falta de força de vontade. É muito comum, assim, quem vê de fora ter um olhar muito preconceituoso em relação a isso, acha que a pessoa está daquele jeito porque ela quer ou que é frescura, usam muito essa expressão para se referir a pessoas em sofrimento mental. Então, o que é necessário é tolerância, paciência, acolhimento e, se necessário, levar para o profissional, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender os transtornos mentais. É muito complicado mesmo. E até porque as pessoas reagem de forma diferente para situações. O que pode ser uma situação comum para mim no dia a dia, pode ser uma situação extremamente difícil para você. Cada um reage de um jeito. Sim, sim, exatamente, né? A gente estava falando, por exemplo, dos transtornos de estresse. No próprio conceito de transtorno de estresse, você tem que considerar as características individuais, né? Então, a gente tende a funcionar de uma forma muito racional, muito lógica, e acontece o seguinte, por exemplo, Ju, no ambiente de trabalho, né, tem 10 pessoas trabalhando e tem um sujeito lá que é um assediador, né? Então, pressão, assédio moral, essa coisa toda. E dessas 10 pessoas, 2 passam a apresentar sintomas, né? Uhum. Aí vem a mentalidade da gente funciona mais ou menos assim, alguém de fora e diz, mas por que os outros também não ficaram doentes, né? Não ficaram exatamente por causa disso que você está perguntando, por causa das características individuais, entendeu? Eu costumo dizer, é uma expressão que existe em psicanálise até usada por alguns autores, a expressão pele fina, entendeu? Uhum. Tem gente que tem a pele mais fina. E, por exemplo, em relação ao transtorno de estresse, ela tem a pele mais fina, ela é mais sensível aos fatores estressores e adoece mais fácil. E precisa ter paciência com essas pessoas e tolerância. E, muito frequentemente, são pessoas com alto grau de autoexigência, entendeu? E que, além de tudo, elas mesmas criam uma pressão sobre elas. E entram num ambiente estressado, elas acabam, às vezes, sucumbindo. E tem alguns hábitos comuns que podem acabar com a nossa saúde mental? Hábitos comuns? É isso, que a gente faz sem perceber e que podem prejudicar a nossa saúde mental. Excesso de internet, por exemplo. O que você poderia citar? Que é uma coisa assim que a pessoa tem que tomar um certo cuidado. Olha, eu acho que a internet é um problema hoje, né? Assim, comparação com o que vê lá. Tem até uma síndrome agora, né? Ligada à internet. Já ouviu falar, não? É um nome leigo, não é uma síndrome médica, né? Chama FOMO, F-O-M-O. É Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora.
que é ligada àquela coisa de ficar acompanhando ansiosamente, não ficar por fora das redes sociais, etc. E a comparação também, né? Porque o que está vendo, que nem sempre Sim. é real, tem muito Photoshop em Sim. tudo, né? Sim. E a vida feliz que todo mundo leva nas mídias, né? Então, esse é um fator, né? Agora, eu acho que há fatores assim internos, de sentimentos nossos, que são também, talvez até mais importantes, né? No sentido de produzir estados mentais perturbados, né? Mágoas, ressentimento, raiva, não são bons para a nossa saúde mental, né? Levam a descontentamento, mas não são, assim, digamos, do ponto de vista médico, técnico, né? Relevantes, por exemplo, para uma depressão grave, né? Uma depressão grave, as depressões graves, frequentemente, são ligadas a fatores genéticos. É isso Além que eu ia te perguntar. Então, por isso que é comum ver, tipo, pai e mãe tem, aí um dos filhos vai ter e vai passando assim para a geração? Mais ou menos. Ou não necessariamente? Não necessariamente, né? O que existe uma distribuição familiar, isso praticamente para todos os transtornos mentais. Se você olhar os manuais de psiquiatria americano, até jogo patológico, eles encontram elementos genéticos lá para a pessoa que é viciada em jogo. E então, todos os transtornos mentais, eles encontram um componente genético. Agora, o que a gente sabe que mais nitidamente e é mais consolidado com o conhecimento sobre isso é, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar. Nitidamente tem uma distribuição familiar, as depressões também e esquizofrenia, né? A esquizofrenia. E tem cura bipolar? Ou é um tratamento também que vai ser para o resto da vida? Não, é um tratamento de controle. Hoje em dia, se tem muito recurso e hoje em dia você não vê mais o que você via antigamente, que é uma pessoa com transtorno afetivo bipolar deteriorar por causa do transtorno, como a gente diz, cronificar. Hoje você tem bastante recurso terapêutico, você tem o lítio, eu adoro, tenho o maior respeito por essa medicação, é um dos que a gente chama de santo remédio, né? Um santo remédio da psiquiatria, esse aí, o lítio, gosto muito. E então tem controle e as pessoas conseguem levar uma vida normal. Pessoas com transtorno afetivo bipolar, além disso, aí veja você a questão da relatividade, né, do diagnóstico psiquiátrico, da doença, né, que a gente não chama mais hoje em dia de doença, a gente chama de transtorno. Pessoas com transtorno afetivo bipolar, frequentemente, são pessoas muito inteligentes, né, bem-humoradas, quando estão bem, quando estão estabilizadas, rápidas, são pessoas agradáveis de se conviver. É o outro viés, né, da... 880. Elas estando bem, né, elas são pessoas de alta produtividade, né? O mais importante cientista brasileiro, o César Lattes, ele falava, para quem quisesse ouvir, que ele tinha transtorno bipolar. Né? E como que é feito o diagnóstico? É através de uma conversa ou são realizados diagnóstico exames? em psiquiatria é eminentemente através de uma conversa, evidentemente uma conversa especializada, não é? Em que você vai colher os sintomas da pessoa, ouvir a história dela, ouvir o que ela tem a dizer para você e, conforme aquela história, você vai dirigindo, fazendo as perguntas adequadas para você chegar ao diagnóstico. Diagnóstico em psiquiatria é basicamente clínico, né? Então, para o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, você precisa necessariamente de pelo menos um episódio de mania, né? O que é mania? Vou explicar para o telespectador. Mania em psiquiatria não é a mesma coisa que ter mania de limpeza ou mania de perseguição. Essas coisas não. Mania é o contrário da depressão, para explicar de uma forma simples e clara. É o contrário, é uma alegria fora de proporção, tá? Mas, assim, é muita alegria. Alegria entre aspas, ok? Porque é uma exacerbação do humor, a gente chama assim.
Então, a pessoa perde a crítica, ela fica com o pensamento acelerado, ela fica falando sem parar, ela rebaixa a crítica, ela começa a falar besteira para as pessoas, falar o que nunca disse, falar para os parentes o que ela nunca falou, e cria situações constrangedoras, ou então sai para a rua e gasta muito dinheiro, e se endivida, e, enfim, e acha que começa a ser tomado por ideias otimistas, grandiosas, que tem planos para o mundo, para a cidade, etc., que vai resolver tudo. É por aí. Eu estou falando isso, Ju, eu acho importante um ponto aí, porque a gente estava até falando um pouquinho disso antes, né? Hoje existe uma proliferação de diagnósticos em psiquiatria muito grande. Então, um dos diagnósticos que eu costumo dizer, a cada 15 dias, você precisa dizer para alguém, não, você não tem transtorno bipolar, porque vira e mexe, a pessoa vem e diz que tem transtorno bipolar. Quer que eu te conte uma historinha sobre isso? Posso contar? A gente vai, eu quero que você conte daqui a pouco. Daqui a pouquinho, vamos lá. Porque não saia daí, a gente vai continuar logo depois do intervalo falando sobre saúde mental e emocional. Nós voltamos em instantes. E o programa Análise Direta está de volta e nós estamos falando sobre um tema muito importante aqui com o psiquiatra Estevão Vaz, sobre saúde mental e emocional. Antes do intervalo, você comentou que tinha uma historinha que queria contar, compartilhar com a gente. Sim. Sobre bipolaridade. Sim, então, retomando, né, o que eu disse que uma vez a cada 15 dias você precisa dizer para alguém que ele não tem transtorno bipolar e tranquilizar a pessoa. Então, um desses casos, por exemplo, eu recebi um rapaz e ele veio para mim e, enfim, em meio à conversa, ele disse, doutor, eu sou bipolar, né? Falei, você é bipolar? Ok, então você tem episódios que você fica acelerado, que você fala demais e que, enfim, você já teve algum episódio desse tipo? Eu tenho, doutor. Como é que é esse episódio? Eu falei, olha, quando meu time ganha, doutor, eu começo a pular dentro da sala, a gritar, e eu corro para lá e para cá, e minha mulher fala, você está louco? E ele deu isso como um exemplo de bipolaridade. Aí eu, tomando liberdade com ele, eu gosto de conversar com liberdade com meus pacientes, falei, olha, você tem um diagnóstico, você é um torcedor fanático, mas de bipolar você não tem nada, isso não é transtorno bipolar. É importante isso, Ju, porque se por um lado, hoje em dia, é importante que as pessoas cuidem dos aspectos mentais, por outro lado, também é necessário cuidado para não exagerar na dose, né? Você começar a achar diagnóstico que você não tem. Tomar um remédio que você não deveria tomar. Tomar medicação que você não precisava tomar. Tomar episódios comuns da vida, não é? Como tendo necessidade de levar para o médico, né? A semana passada eu atendi uma moça e ela já vem em tratamento e ela teve uma ruptura amorosa, não é? Séria, de longos anos, e estava muito mal, né? Mas ela já estava medicada anteriormente e como fazia muito poucos dias que ela estava assim, eu apenas aumentei um pouquinho o tranquilizante que ela toma à noite e falei, vamos esperar, porque é muito recente, então é esperado que você esteja assim, tão aborrecida, tão chateada, mais do que você estava antes, porque você passou por uma situação que realmente produz sofrimento na vida humana, não é? Então, a gente precisa tomar cuidado para não estar medicalizando tudo, né? Até é perigoso, né? Perigoso, indevido, enfim, uma hipermedicalização da vida, conforme eu costumo dizer, né? E, doutor, eu estou aqui com um livro seu sobre um tema muito interessante e que é muito atual hoje em dia, né? Burnout. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro. Como que surgiu a ideia de escrevê-lo? A ideia de escrever esse livro surgiu assim. Eu comecei a ouvir falar de burnout e, inicialmente, eu achei que era um assunto de psicologia organizacional
E depois eu comecei a ouvir dizer que era doença. Doença, patologia, enfermidade, síndrome, moléstia, esses são os termos que são usados para o burnout. Aí eu falei, bom, se é uma doença, eu preciso ver o que é, porque eu nunca ouvi falar nessa doença. Aí eu fui olhar. E, para resumir, né, assim, eu comecei a sentir que aquilo era uma invasão da psiquiatria como uma coisa que não se sustenta, e, enquanto ciência, e é uma coisa assim que é um objeto estranho dentro da psiquiatria, isso aí. E aí eu resolvi escrever um livro e eu sou taxativo em relação a isso, né? Burnout é a doença que não existe, porque enquanto doença não existe. Agora, é importante fazer uma ressalva, não é? Que o termo é muito forte, é muito usado e ele é muito bom. Ele é muito bom. O burnout como fenômeno, ele existe, não é? E serve para as pessoas falarem de alguma maneira do seu sofrimento. Eu vou dar um exemplo simples na língua portuguesa. Você imagina, o que aconteceu com o burnout? Você imagina que a gente pega a expressão saco cheio, eu estou de saco cheio, e aí alguém resolve inventar um questionário para diagnosticar saco cheio e começa a aplicar o diagnóstico. E, em seguida, começa a dizer que aquilo lá é uma doença, entendeu? Então, quantas situações, né, a gente fala todo saco cheio na vida da gente. Então, o termo é em inglês, né? É a mesma coisa de que você queria transformar saco cheio em doença, dizer que saco cheio é doença. É exatamente isso que acontece com o burnout. Só que o termo é em inglês, foi inventado nos Estados Unidos, a gíria é muito forte, é uma gíria, né? Nasceu como gíria, a gíria é muito forte e as pessoas têm o direito de usar, eu uso, a gente brinca com a palavra burnout, etc. A minha questão é a seguinte, uma coisa é o uso leigo dessa palavra, outra coisa é querer dizer que isso é ciência, que isso é uma condição médica, etc. Talvez valha a pena adiantar aqui para você, né, o seguinte, a Organização Mundial da Saúde tem uma publicação no site deles, eles correram atrás porque eles perceberam a confusão que havia se formado em torno da questão do burnout. Então, eles têm na página oficial deles lá uma nota oficial dizendo burnout não é condição médica, não é doença e não é condição de saúde. Mas por que o Ministério da Saúde divulgou recentemente que considera uma doença? Boa pergunta. Primeiro, o Ministério da Saúde não divulgou recentemente, desculpe. Vou aprimorar essa questão aí, essa informação. O público não tem obrigação de saber, a gente como profissional tem obrigação de saber. O burnout está na lista do Ministério da Saúde desde 1999. Ele não apareceu agora. Acontece que algumas pessoas, né, que são aí favoráveis aí à ideia de burnout como doença, elas comemoraram isso. Olha aí, agora burnout é uma doença. Mas está lá nessa relação desde 1999. Antes, decreto, para quem quiser para verificar lá, decreto 3.048 do Ministério da Saúde, está no anexo 2. Então, muito antes da OMS se manifestar sobre o assunto, um técnico foi lá e enfiou o burnout como doença relacionada ao trabalho. Então, é o que eu digo, aqui no Brasil a gente cria a doença por decreto, né? É totalmente inapropriado, tecnicamente equivocado, mesmo porque vem lá junto com transtornos mentais e o burnout engole todos os transtornos mentais que estão na parte de cima da lista, entendeu? Então, na verdade, não passou a ser considerado doença agora, mas está lá no Ministério da Saúde. Agora, veja bem, o órgão de referência normativo, respeitado e acolhido no mundo inteiro é a Organização Mundial da Saúde. Mas o que seria, então, exatamente? Por exemplo, se você está com... Seria uma ansiedade que você desencadeia por alguma pressão externa, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar? Então, vamos separar o uso leigo do uso técnico, do uso médico, né? Então, do ponto de vista leigo, pode ser ansiedade,
pode ser estresse, pode ser depressão. Vou citar para você, está aí no livro. O principal autor dessa área, ele fez um levantamento dos sintomas de burnout, né, na literatura pelo mundo afora. E ele levantou 132 sintomas. Eu achei mais 8. São 140 sintomas, né? Então, quando você vê alguma coisa que estão dizendo que é uma doença, que tem 140 sintomas, fala, bom, alguma coisa está errada aqui, né? Então, não se caracteriza como doença e, do ponto de vista aqui da ciência, é um conceito mergulhado em confusão. Mergulhado em confusão. Além de 140 sintomas, o tal questionário que diagnostica burnout, ele diagnostica burnout em 100% das pessoas. Então, se 100% das pessoas têm uma determinada condição, aquilo não é uma doença. E, doutor, como que nós podemos lidar com as pressões externas, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar, sem que isso afete a nossa saúde? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Bom, olha, eu acho que em relação à saúde no ambiente de trabalho, em primeiro lugar, eu acho que depende da própria organização, né? Então, digamos, um modelo muito simples, um ambiente de trabalho que tem um assediador que está assediando a equipe inteira lá, né? A solução disso aí o problema está no assediador, não está em quem vai adoecer. Mas quem vai, aspas, pagar o pato é quem adoece, né? Porque o assediador vai ficar lá no seu lugar. E é muito comum hoje em dia nas empresas. Infelizmente é. Infelizmente é. E, assim, as pessoas não fazem ideia o que pressão, assédio pode fazer com a saúde de uma pessoa. Não fazem ideia. A gente que trabalha com isso, a gente percebe o tamanho do dano, né, que transtornos relacionados ao trabalho podem causar na saúde de uma pessoa. Você tem algum exemplo? Por exemplo, sei lá, um paciente que chegou lá com a saúde totalmente complicada e que foi relacionada a isso? Eu tenho mais de 1000 exemplos, né? Assim, são muitos exemplos. A historinha básica se repete. Se repete. Sobrecarga de trabalho, né? Exigência de metas difíceis de cumprir. Se você juntar isso com assédio e estresse do ambiente de trabalho, é receita para adoecimento mental. Uma bomba relógio. Tranquilo. Algumas pessoas ali da equipe não vão aguentar. Não vão aguentar. Então, assim, é um problema que eu acho que não dá para deixar de ter um olho na própria organização do trabalho, né? Mas é algo que foge do nosso controle, né? Infelizmente. Foge do controle, por exemplo, do ponto de vista médico, né? A gente pega... Mas até do ponto de vista dos funcionários é muito difícil, né? Porque, infelizmente, é muito presente isso na nossa sociedade hoje em dia. É presente, mas há empresas que se preocupam de forma, digamos assim, sincera com isso, entendeu? Eu gosto dessa palavra sincera porque não adianta você fazer um evento lá, então vem alguém, conta piada, todo mundo ri, todo mundo é feliz, não sei o quê. Não é o tal do positivismo, positividade tóxica, positivismo tóxico, né? Eu acho que as empresas elas têm que ter no DNA delas uma intenção sincera de cuidar do bem-estar dos seus funcionários. Eu acho que quem tem mais essa preocupação são as empresas multinacionais, que elas zelam um pouco mais... Sim. Em relação à imagem, em tudo, né? Sim. Meio ambiente, saúde Sim. mental, Sim. elas se preocupam Sim. mais com isso. As nacionais ainda elas deixam um pouco a desejar. Creio que sim. Eu não sou especialista na área, né? Então eu estou dizendo aqui as minhas impressões como cidadão comum, né? E pelos seus pacientes também, pelo histórico, né? Sim, sim. E, doutor, quais são os primeiros sinais, assim, aquele sinal de alerta que você tem que parar e analisar? Não estou bem, preciso procurar um médico. Tem algum sinal que a gente possa observar? Depende muito do tipo de transtorno que a pessoa vai desenvolver, né? Depende muito.
se é um transtorno afetivo bipolar, se é uma depressão, se é um estresse. O estresse, que a gente está falando, que está muito relacionado ao trabalho, né? Que é o tema do livro aí, o burnout, todo relacionado ao trabalho. Os primeiros sinais são irritabilidade, inquietação, insônia, né? Eventualmente crise de choro, desentendimento com as pessoas. Começa assim, mais ou menos assim. E aí vai progredindo, né? A insônia piora, o estado de humor piora, a irritabilidade piora, enfim, os sintomas são progressivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, 10 a cada 100 pessoas têm algum transtorno relacionado à ansiedade, né? É um número bem expressivo. Sim. Podemos dizer que nós somos um dos povos mais ansiosos do mundo não hoje? Sei. Eu não sei. Entre eles, né? Eu não sei, porque, por exemplo, se eu olhar as pesquisas sobre burnout, assim, elas variam de 0% de burnout a 93% de burnout. Tem uma pesquisa aqui no Brasil que dá 93% de burnout dentro de um hospital universitário, né? Com os sintomas que alegam que isso aí tem. Se você tiver 93 em cada 100 funcionários com aquilo ali, o hospital não abre a porta no dia seguinte. Então tem um certo exagero nessa contagem. Exagero absoluto, né? Outro dia saiu uma pesquisa aí que 2/3 dos médicos brasileiros têm ou tiveram burnout, né? Aí isso virou, na mídia virou, 2/3 dos médicos brasileiros têm burnout. Aí eu fui dar uma olhada na pesquisa e eles fazem o seguinte, eles misturam lá o critério de incidência, que é naquele momento quem é que está com uma doença, com prevalência. Ao longo do tempo, somam os dois e dá 2/3. É nesse ponto que a mídia tem que ser muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Em relação a esse assunto, burnout, nós precisamos muito da mídia para ajudar a esclarecer esse assunto para a opinião pública, não é? É muito importante, é fundamental. E depende muito do recorte, né, que eles tiram da pesquisa, ela sai totalmente fora do contexto. Pois é. Então, a notícia que mais correu o mundo sobre o burnout, com a CID-11, né, é que burnout agora é doença. Isso, eu vi essa notícia centenas e centenas de vezes. Burnout agora é uma doença, segundo a CID-11. E o que está escrito lá é exatamente o contrário, né? Mas a OMS ela tem responsabilidade. Ela fez uma confusão lá, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas eles fizeram uma confusão, porque eles dizem que não é doença e logo abaixo, na linha seguinte, eles dizem que é síndrome. Só que eles estão usando a palavra síndrome no sentido, lato sensu, entendeu? Informal, não é? Porque uma síndrome, no sentido médico, de qualquer forma, é uma doença, né? A síndrome de Parkinson, síndrome de Down, são doenças, são entidades clínicas, é a condição médica, ao passo que o burnout não é. E, doutora, a pandemia influenciou muito na saúde mental e emocional? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acredito que houve assim, as pessoas ficaram mais tensas, mais deprimidas. Durante a pandemia, né, eu cheguei a atender pessoas que, com 40 e tantos anos de idade, nunca conversaram com um psiquiatra e foram procurar o psiquiatra pela primeira vez. Homem é mais resistente a médico do que a mulher, você sabe disso, né? E em alguns casos eu fiquei surpreso, assim, né, que realmente estava ali com um quadro de ansiedade, estresse, home office, etc. Então, eu acho que houve, sim. Houve também, muita gente acompanhou familiares que adoeceram, não é? E conhecidos e que perderam. Quem não conhece alguém que não morreu durante a pandemia, entendeu? Infelizmente, Às né? vezes, várias pessoas a gente conhece que morreram, né, na pandemia. Então, foi um momento de sofrimento, sim, e que eu acho que deixou sequelas.
E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo super interessante com o psiquiatra Estevão Vaz. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Doutor, o que as pessoas precisam observar depois de passar por um estresse muito, muito grande? O que elas precisam observar para isso não desencadear um problema psicológico? Bom, elas precisam cuidar primeiro da condição de estresse, não é? E classicamente e academicamente o que se recomenda em relação ao transtorno de estresse é o afastamento do estressor, né? De alguma maneira, ela, se possível, no trabalho, por exemplo, ela mudar de local de trabalho ou dentro da própria organização, dependendo do que a organização disponibiliza para ela, ela mudar de local de trabalho. Esse é o ponto. Estresse o conceito de transtorno de estresse, ele exige um fator estressor. Não existe estresse sem fator estressor. Então, uma das coisas elementares para se fazer em relação ao transtorno de estresse é evitar o fator estressor. Dentro do possível, nem sempre é possível, não é? E com isso, isso é um dos pontos, e o outro ponto é a pessoa cuidar dos próprios sintomas, né? Que vem junto com o transtorno de estresse. Insônia, ansiedade, irritabilidade, procurar um profissional, eventualmente procurar psicoterapia, dar uma olhada como é que está a vida de lazer dela, o que ela está fazendo em prol da própria saúde e tudo mais. E, doutor, por que nós temos hoje tantos jovens com problemas psicológicos? Na flor da idade, tem alguma justificativa para isso? Olha, pergunta bem difícil. Eu não sei o que acontece, né? Alguma coisa na cultura parece que não vai bem. O burnout é uma expressão, é um fenômeno cultural. Não é uma doença, mas é um fenômeno cultural que está aí, né? Eu não sei, por exemplo, se essas pessoas mais jovens, se eles se encontram assim num estado geral de descontentamento, em vez de a gente usar burnout, vamos usar saco cheio, que não é uma doença, né? E tal qual o burnout também não é. E, de certa forma, um desapontamento geral com a vida, alguma coisa cultural assim que parece que não vai muito bem. Talvez esses jovens se encontrem dentro de uma condição desse tipo. Pode ser pelo que nós falamos anteriormente sobre a internet, imediatismo, se comparar muito com os outros. Imediatismo, consumismo, né? E, enfim, eu creio que são esses fatores assim que talvez contribuam para que você tenha, por exemplo, um número que me surpreende muito, né? Que são jovens que não estudam nem trabalham. Não fazem nada. A geração neném. Neném, que tem aumentado muito, né? Exato, é uma coisa bastante preocupante, viu? Assim. Mas é uma questão, eu acho que é uma questão meio que cultural, né? É um pouco culpa da família também, né? É uma questão familiar. Você tem que ensinar desde criança, aos poucos, né, a fazer simples tarefas dentro de casa, porque senão a geração neném só vai aumentar. Pode ser que seja isso aí, não sei. Até mesmo nas escolas, né? Por exemplo, a gente não tem uma coisa básica que é extremamente importante para o crescimento do ser humano, que é a educação financeira. A gente não tem educação financeira. Não tem, Aí, por isso que nós temos tanta gente endividada hoje no Brasil. Exato, exatamente. Isso mesmo. Infelizmente. E é muito complicado, né? Como que, por exemplo, uma mãe que tem um filho na flor da idade, no início da adolescência, com esse problema dentro de casa, como agir? Você teria uma dica, assim, o que ela deve fazer? A primeira coisa, ela tem que conversar com o filho dela. Primeira coisa, né? Ela, e se o pai estiver ali também, o pai. E
eventualmente levá-lo a um profissional, né? No caso, não para medicar, não é? Porque é uma condição de vida, levar a um psicólogo ou a um médico que seja psicoterapeuta também e cuidar da situação, né? Mas eu acho que inicialmente é uma atenção dos pais aí que é fundamental numa situação como essa. Porque acaba afetando direta e indiretamente a toda a família, né? Toda a família, E talvez haja, como a gente está falando, né, alguns fatores que vão além da família também, né? Que a família não tem controle sobre aquilo, né? Aí que pode entrar o fator genético também. Não, eu estou falando do fator cultural, né? Assim, uma condição cultural geral, né? Que é maior do que a força da família, né? É muito complicado. E hoje, os seus pacientes, qual é a faixa etária? Tem assim, ou você atende todas as idades? Adulto jovem. Eu atendo alguns adolescentes a pedido deles. E eu gosto muito da experiência com eles, é muito gratificante para mim. Mas, no geral, atendo adultos, no geral. E como nós estávamos falando anteriormente sobre a pandemia, então você sentiu realmente esse aumento no período? Senti, né? Senti sim, não só no dia a dia do trabalho da gente, entrando em contato com as pessoas, atendendo online, né? Mas também na vida da gente como cidadão comum, né? As histórias que você ouviu de amigos e, enfim, pessoas, um caso que eu sei de uma pessoa que foi entubada 4 vezes, entendeu? E outras aí, né, situações muito dramáticas mesmo, né, durante a pandemia. E o nosso corpo, ele dá algum sinal de que não está bem? Por exemplo, tem gente que fala, a pálpebra fica tremendo, então é sinal de ansiedade. Atenção. Isso é fato ou é fake? Não, é fato mesmo. Fato? Algumas pessoas podem ter uma fibrilação muscular decorrente de tensão. É o sistema adrenérgico, né, que dispara, né? No estresse, é a adrenalina, né? O sistema adrenérgico que acelera tudo, né? Acelera tudo. E que explica muitos sintomas a partir desse disparo do sistema adrenérgico, que é o sistema de alerta, né, do ser humano, né? E a alimentação, ela influencia? Ela ajuda você a se recuperar ou não? Não vejo isso. Não vejo isso. Deprimido, por exemplo, às vezes está comendo muito pouco, emagreceu, precisa se alimentar, etc., mas não, como um procedimento mais específico assim, de tratamento, não acredito nisso. Mas o que você recomendaria hoje para a pessoa mudar o hábito e cuidar um pouco mais da mente? Algo prático. Vida de lazer, vida própria, entendeu? Interesses próprios, vida cultural, atividade física, sair de casa, não é? Ir ao cinema, ler um livro, hábitos saudáveis, né? Assim, que complementam a vida humana, né? Eu diria nesse sentido, assim. Doutor, o papo está excelente, tenho certeza que você agregou muito e o público de casa aprendeu bastante com a nossa conversa de hoje. Você teria algum contato para compartilhar? Tenho, eu estou no Instagram. Meu nome no Instagram é Estevan Vaz de Lima e no LinkedIn também, tá? E o meu livro está disponível na Amazon e como o seu programa vai para fora do país também, eu tenho um livro publicado na Inglaterra chamado Hipermedicalização, Pseudociência e Hipermedicalização, : um argumento contra o burnout. Esse é o título traduzido em português. Está disponível na Amazon também. Doutor, muito obrigada pela participação. Volte sempre. Será sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. Muita satisfação falar com você. E estou sempre disponível. Muito obrigado. Muito obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Se quiser rever essa edição, acesse o canal HIT Jornalismo no YouTube. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.